Um dia, vários anos atrás, almocei com a saudosa Jill Austin, uma mulher com um criativo ministério profético, logo antes dela ministrar numa palestra da Encounters Network, tendo James Goll como anfitrião. Contei-lhe a história da confusão de minha colega sobre a diferença entre os profetas cristãos e os profetas da nova era e da sua reação à cruz e ao sangue. Então perguntei a Jill por que não parecíamos mais focar na cruz em nossas reuniões e divaguei em voz alta sobre o que aconteceria se o fizéssemos. Jill escutou e não respondeu, mas ao vê-la anotar minhas perguntas em seu bloco, imaginei que talvez ela abordasse o assunto em sua reunião. De fato, mais tarde, ao final de sua palestra, Jill falou sobre a cruz e o sangue e pediu a todos para virarem-se para a pessoa ao lado e orarem por sua libertação. Quando ela pediu àqueles cristãos para libertarem uns aos outros das sombras que atuavam contra a unção deles, todo o céu se abriu. Fiquei em pé numa cadeira ao lado para observar a ação. Centenas de pessoas choravam ou manifestavam a presença de um espírito demoníaco que saía rapidamente enquanto elas oravam umas pelas outras. Jill orou pelo grupo para acelerar a libertação. Sua palestra abriu a atmosfera para Deus mover-se em grande cura durante o restante da conferência. Para liberarmos a presença de Deus na vida diária, precisamos manter o nosso foco na cruz e no sangue de Cristo. A cruz é o que nos define e nos separa do mundo e para Jesus. O sangue é o que libera a autoridade e o poder de que necessitamos. Os cristãos comprados com sangue são aqueles que levam a verdadeira unção para o mundo, uma unção necessária para deslocar as sombras das trevas e liberar a luz do reino. Subtítulo: Aproxime-se. Há um preço a ser pago pela unção. Quanto você quer aproximar-se até onde você quer ir com Jesus? Você está pronto para expandir sua esfera de influência? James Goll, um professor profético e autor prolífico que mora no Tennessee, falou numa entrevista sobre a unção e nosso chamado para liberar a presença de Deus na vida diária. Suas revelações guiarão você a uma maior compreensão de quão perto Jesus está e o desafiarão a aproximar-se ainda mais, tocar Jesus, virar-se e dá-lo aos outros. A unção é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo através da vida e do ministério atual de Jesus Cristo sobre e através de um cristão para impactar uma pessoa, uma família ou qualquer coisa dentro de sua esfera de influência, porque a unção não diz respeito apenas a um indivíduo. Ela vem sobre essa pessoa e depois é liberada através dela. Sua medida depende de seu metron. Esta é outra palavra grega para a esfera. Então, a unção de uma pessoa estará em conformidade com sua mistura de dons e chamado, mas também dependerá de qual é a sua esfera. Algumas terão um verdadeiro dom de cura proveniente de Deus, mas seu metron de expressá-lo poderá não ser uma cruzada. Ele poderá ser uma loja de café e sua missão será com uma pessoa por vez. Minha definição da unção é que ela tem de estar associada a Jesus. Ela é o ministério atual do Espírito Santo que vem sobre, está dentro de e é liberado para liberar um testemunho da bondade de Deus. Penso que, se a unção não deixar uma fragrância da bondade de Deus, não é uma unção real de Cristo.
Estudei as Escrituras e detalhes históricos sobre a porta chamada Formosa, sabendo que o Espírito Santo estava liberando em nossos dias uma revelação daquilo que é chamado paradigma nupcial. No livro de Atos, foi à porta chamada Formosa que Pedro chegou com alguns dos discípulos. Um homem coxo sentava-se junto à porta todos os dias. Todos tinham de passar ao seu lado para atravessar aquela porta e entrar no pátio da cidade. Ele era bem conhecido, provavelmente um pedinte profissional. Lembro-me de ter tido uma experiência numa esfera visionária, no qual a porta chamada Formosa apareceu à minha frente e vi algo no outro lado da porta. Era como passar do natural para o eterno, uma dimensão sobrenatural. E o véu era tão fino que era permeável. Eu podia ver algo no outro lado dessa revelação do reino de beleza de Deus. Então estendi minha mão para dentro e ela atravessou o véu, indo do natural para o eterno. Era como uma substância viva. Tenho dificuldade para explicar-lhe, mas isso tem a ver com a unção. Coloquei minha mão nela. Eu podia pegá-la e ela era brilhante. Ela refletia luz. Todas as cores do prisma do arco-íris também se refletiam a ela e reluzia. Pus minha mão nela e senti como que uma substância viva. Você vê que a unção não é uma coisa. A unção é uma substância viva. É o próprio Deus. Quando minha mão a atravessou, vi todo aquele reino da beleza do Senhor. Muitos profetas enfatizam o reino de beleza de Deus e o paradigma nupcial. Tudo isso tem a ver com a porta que está sendo aberta por Jesus. Quando ele vier em sua triunfante procissão, passará por essa porta. Eu olhei através dessa substância viva da unção tangível, maravilhosa e vivificante, e estendi minha mão para o interior dela. Olhei por sobre o meu ombro e de repente eu estava vivendo esse encontro do livro de Atos. Vi pessoas feridas no outro lado e estava dividida porque queria ir para lá e ali permanecer. A única coisa que eu queria era estar onde essa substância viva estava, mas havia um desafio. Ele diz respeito ao propósito da unção. Eu tinha de estender minha mão para dentro e pegá-la, mas também olhar por sobre o meu ombro e então trazê-la para fora ao ver o coxo de hoje sentado fora da porta chamada Formosa. Então, temos de descobrir nosso caminho para entrar naquela presença manifesta em que reside a realidade tangível do ser vivente, porque essa é a unção, o Christos, aquele que vive. Depois, temos de pegá-lo, carregá-lo e voltar para cá, no mundo atual, onde as pessoas estão esperando que um povo com um toque de sobrenatural atenda às suas necessidades, porque elas são coxas, elas não conseguem atravessar a porta sem ajuda. Você quer saber como recebi a unção que carrego? Por meio de um relacionamento com Deus. Eu jejuei não porque me disseram para jejuar, mas porque quis jejuar. Eu quis buscar a sua face. Eu li a sua palavra não porque era a coisa certa a fazer, mas porque eu desejava encontrar vida. Eu orei não simplesmente porque era a moda do momento para transformar o mundo. Tudo isso está além da metodologia. Isso tem a ver com o cristianismo relacional e encarnacional. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora sabemos que essa é a verdade referente a uma pessoa, Jesus, que estava no seio do Pai.
Ele veio, encarnou e habitou entre nós como um homem. Embora eu diga que isso é verdade para uma pessoa, trata-se de fato de um modelo para todos nós. O Verbo deve tornar-se carne, uma personificação. E isso não acontece simplesmente por meio de uma equação. Esther, ou Radassa, passou por semanas de preparação antes de ser apresentada perante o rei. Ela recebeu tratamentos com óleo, que é o Espírito Santo, e tratamentos de beleza, que é o reino de beleza de Deus. Então, houve uma preparação antes da apresentação, mas houve um custo pelo resultado total. Agora, todos nós atingimos a plenitude do nosso potencial? Não, mas temos de ser fiéis de acordo com nossa esfera ou métron e, então, essa fidelidade traz o aumento. Penso ter sido uma pessoa simplesmente fiel. Uma de minhas chaves para a unção é a fidelidade e a compreensão da comunhão dos seus sofrimentos. Estou preso a Ele, não importa o que aconteça. Já passei por tempos infernais, mas quero dizer-lhe uma coisa: meu Deus nunca desistiu de mim, e eu estou aqui como um homem de aliança que nunca desistirá da fidelidade de Deus. Posso não compreender tudo, mas vou apertar o botão chamado confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, ele endireitará os seus caminhos e você se surpreenderá com a largura e a profundidade da exposição ou do impacto que você tem. Subtítulo: Período de graça para aumentar a sua unção. Se você quer ter mais unção e liberar a presença e o poder de Deus em sua vida diária, fortaleça sua conexão e seu relacionamento com o ungido. Depois, confie nele. Quando você dedica tempo à oração e adoração toda manhã, está intencionalmente enchendo sua lâmpada com óleo que emite uma luz clara ao queimar. Você cuida do seu trabalho diário e compromissos divinos ocorrem à medida que pessoas são atraídas pela luz da sua glória. O aumento ocorre simplesmente passando tempo em sua presença ou, como diz James Goll, passando pelos tratamentos de preparação e de beleza. Reconheça que você tem um destino sagrado e que todo o poder e autoridade foram dados a Jesus. Conecte-se a isso para atingir seu destino. Busque a Jesus para obter a graça e os meios para cumprir seu chamado na vida, pois você está vivendo num lugar em que os campos estão maduros para a colheita. Sua casa e seu bairro estão sob a autoridade do poder dominante na região. Esse poder dominante é a presença de Deus que se irradia de você? Talvez seja tempo de iniciar caminhadas de oração por seu bairro, de embebê-lo no amor de Deus e de demarcar o território para os anjos entrarem e começarem seu trabalho de ministração àqueles que aceitem herdar a salvação. Talvez seja o tempo de mover-se da oração intercessória para a ação intercessória e dar um passo para suprir as necessidades da sua comunidade. Afinal de contas, o maior mandamento é amar ao Senhor e ao seu próximo.
Se você deseja um aumento exponencial do poder em sua vida, cultive o amor. Aleluia. Amém.